uma planta resistente, versátil, que pode ser cultivada dentro de casa, em ambiente externo. Uma trepadeira que também pode ser cultivada em cuias como planta pendente, em vasos plantadas diretamente no chão e até na água. Hoje nós vamos conversar sobre as jiboias, essa planta maravilhosa que você vai querer cultivar na sua casa, tenho certeza. Eu sou a Isis Passos e se você tem vontade de começar na jardinagem e não sabe por onde, seus problemas acabaram, porque esse vídeo é para você. Então já vai deixando seu like, cola na tela e fica comigo até o final desse vídeo. A jiboia é uma planta nativa das Ilhas Salomão, lá para as bandas do Oceano Pacífico, lá para o lado da Oceania. Mas é uma planta que se adaptou muito bem ao clima tropical brasileiro, mas ela também é cultivada de norte a sul do país, por ser versátil e resistente. Hoje nós vamos aprender tudo sobre essa planta. Como que é o solo, como é que rega, como que aduba, como é que tira mudas, muitas mudas para você fazer aí na sua casa uma verdadeira floresta. Aqui na minha casa eu tenho várias formas de cultivar essa planta. Eu cultivo ela aqui no meu jardim vertical. Aqui eu tenho duas espécies diferentes de jiboia, a jiboia verde rajada e a jiboia neon, ou também conhecida como jiboia amarela. Mas eu não cultivo só aqui no meu painel vertical. Depois eu vou mostrar para vocês um canteiro que eu fiz onde eu plantei a jiboia no chão, porque ela muda completamente o formato das suas folhas. É uma planta que quando ela é plantada no chão, ela atinge outros patamares. E eu já vou mostrar para vocês. As jiboias são plantas que na natureza, elas gostam de crescer sob as copas das árvores, em florestas tropicais, e elas gostam de se enroscando no tronco dessas árvores. E com o crescimento da planta, elas até podem sufocar a planta onde elas estão se enroscando. Para a gente cultivar ela em casa, a gente precisa entender qual é o melhor tipo de substrato. Se ela gosta de um solo de florestas tropicais, que é aquele solo bem fofinho, onde tem folhas caídas, folhas secas que caem no chão, restos de matéria orgânica, é uma planta que vai gostar de um solo rico em matéria orgânica. Eu gosto de fazer uma mistura que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa mistura aqui, onde eu utilizo uma parte maior de terra vegetal bem soltinha. É uma terra vegetal que quando a gente aperta, ela não se compacta, porque as raízes da jiboia não gostam de solo compactado, para poderem respirar, né? E eu coloco também uma parte ali de cascas de pinos bem trituradinhas, carvão vegetal bem trituradinho, casca de arroz carbonizada e também um pouquinho de musgo esfagno, que é o musgo que a gente usa nas orquídeas, para manter a umidade do solo. Aqui também você pode utilizar vermiculita, que é como se fosse uma esponja que absorve a água. As jiboias não gostam de solo muito seco, né? Elas gostam de um solo moderado. Quando eles começar a secar, quando o solo começar a secar, você vai lá com o dedo, coloca o dedo no substrato para sentir essa umidade e quando estiver quase secando, é a hora de regar de novo. Então aqui eu já preparei essa misturinha bem arejada, uma misturinha, um substrato bem do jeito que a jiboia gosta, imitando o solo da floresta, tá? E agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente tira mudas para multiplicar as plantas. Vejam só que maravilha. Aqui eu já preparei meu substrato, tá? Acrescentar aqui um pouquinho de bocache, que é o meu adubo preferido, né? Mas você pode utilizar o adubo da marca que você preferir, orgânico, sintético. Eu gosto desse adubo aqui. Tem de várias marcas. Essa é uma marca nova que eu estou testando agora. Eu comprei pela internet, estou testando agora. É um adubo farelado, orgânico, e eu vou utilizar de acordo com o produtor recomenda. Para um vaso desse tamanho, vou utilizar menos que uma colher de sopa, tá? Vou incorporar ele na mistura do substrato, né? Tem várias formas de adubar. Essa que eu estou fazendo já é no plantio, né? No plantio das mudas. Mas pode também colocar
na adubação frequente, mensal, que vocês fazem. É um adubo que só trouxe benefícios. Eu acho maravilhoso. Então aqui, gente, eu já fiz uma camadinha de drenagem. Eu utilizei brita aqui, porque eu não tenho argila expandida. E por cima dessa brita aqui, eu vou colocar um TNT, que também é um material que eu tenho em casa e que pode ser utilizado como manta de drenagem. A manta mais conhecida é a manta de bidim, que é feita com filamento de garrafa PET. Mas como eu tenho bastante TNT em casa, eu acho isso fantástico da jardinagem. Tudo a gente aproveita. Então eu vou colocar aqui e vou preencher esse espaço com meu substrato. Nesse caso aqui, como eu vou plantar mudas, e elas são pequenas, as estaquinhas pequenas, eu vou preencher o vaso. Se eu fosse fazer um replante, por exemplo, eu faria apenas um leito e encaixaria a planta antes de colocar todo o substrato. Então aqui, vamos preencher, eu já umedeci um pouco esse substrato aqui, né? E assim já tá bom. Eu sempre deixo um dedo, 2 dedos abaixo da borda, porque na hora de regar ele facilita. E também se eu quiser colocar alguma cobertura em cima, uma cobertura morta, casquinha de pinos, a para de grama seca, folha seca, né? O que você tiver aí também, tá? Então aqui, gente, eu já cortei muda por muda. Você vai fazer basicamente o seguinte: vai pegar uma estaca maior da sua jiboia e você vai cortar assim, ó, entre os nozinhos, né? Um nozinho você deixa, porque cada nozinho desse da planta é uma raiz em potencial, é uma muda, né? Então, eu cortei, vejam, da jiboia rajada verde e da jiboia amarela, que é a jiboia neon, porque eu quero fazer um vaso híbrido, né? E eu vou colocar bastante mudas aqui, bastante delas, porque eu quero um vaso bem cheio. Eu quero um vaso bem cheio para deixar ele pendente. Então, vamos lá. Sem fazer muita pressão, mas encaixando de uma forma que a planta possa se acomodar para facilitar o enraizamento. Vejam, reparem que tem algumas que elas... tem algumas que elas insistem em não se encaixar. Aí vem um truquinho esperto, eu vou usar aqui grampo de cabelo, mas pode utilizar também qualquer ganchinho, qualquer araminho, saquinho aqueles que prendem saco de pão, aqueles araminhos de saquinho de pão. Eu vou utilizar grampo de cabelo aqui para fixar e facilitar o enraizamento dessa muda. E é isso aí, pessoal. Tá pronto. Aqui eu tenho um vaso bem cheio, com 2 espécies de jiboia para dar um contraste bem legal. Gostaram? Aqui, ó, vejam, essas mudas aqui eu fiz há uns 15 dias e também elas já estão se ajeitando e já começaram a enraizar e estão bem firmes, bem espertas. Como é que eu vou regar? Agora que as mudas estão acomodadas no substrato, bem adubadinhas, como é que eu vou fazer essa rega? A primeira rega, então, eu vou regar por todo o substrato, molhar bem mesmo. Lembrem que a jiboia é uma planta tropical, ela gosta de umidade nas suas folhas. Então, eu vou regar bem regadinho até a água começar a sair pelos furos de drenagem. A hora que a água começar a sair pelos furos de drenagem, eu sei que ela tá toda hidratada. E assim, vou deixar ela naquele ambiente ali, sombreado, mas com bastante claridade. Você ainda pode cultivar a jiboia na água, se você quiser, né? Para isso, você vai cortar uma haste um pouco maior, com uns 3, 4 nós, e você vai colocar a água e deixar ali, que ela vai enraizar. E ali você pode acompanhar o enraizamento, antes de você colocar ela direto na terra. Eu sempre prefiro colocar direto na terra, para não dar moleza para a planta também, né? Se a gente coloca aqui só na água e depois vai para passar ela para a terra,
ela pode estranhar um pouco. Então, eu já prefiro, quando eu vou fazer mudas, colocar diretamente na terra, né, no substrato. Essa daqui não é uma jiboia, é um Philodendron Brasil, né, mas a ideia é a mesma, né, tanto o Philodendron Brasil quanto a jiboia, eles podem ser cultivados na água, lembrando que essa água tem que ser trocada pelo menos de 2 em 2 dias, né, para evitar proliferação de mosquito da dengue, enfim, de larvas. E é isso aí, pessoal. Vejam bem onde eu vou deixar as mudas. Eu gosto de deixar elas aqui num local onde não bate o sol direto, mas tem muita claridade, e eu deixo elas aqui penduradas nesse suporte que eu mesma fiz, essa roupinha. E em breve no canal também pretendo ensinar para vocês como é que eu faço. E quem já me acompanha pelo Instagram sabe que eu adoro artesanato, plantas, e isso tem tudo a ver. Tá? Se você não me segue no Instagram ainda, segue lá, plantar.criar. E aqui, pessoal, eu falei para vocês que eu ia mostrar o meu canteiro, que eu fiz agora há uns... não tem nem 30 dias ainda, que eu ia mostrar a jiboia plantada direto no chão. Então eu fiz um canteiro aqui, e eu catei essa galhada toda aqui na rua. Aqui perto da minha casa tem muita poda, então tem muito resíduo. Eu pego na rua, faço essa galhada aqui para usar de apoio para as jiboias. Vocês podem observar que as folhas já começam a ficar com um tamanho bem maior. E com o tempo, essa folha vai dobrar, vai triplicar de tamanho. E a minha mão, assim, vai ser pouco, assim, ela vai ficar enorme. E elas vão perdendo esse formato aqui bicudo. As folhas vão ficando mais arredondadas, né? Então aqui ela já vai criando, é a mesma planta, né? Mas a forma de você cultivar é que muda, né? Então a planta vai ficando com esse aspecto maior, mais robusta, e conforme ela for crescendo, ela vai se enroscando aqui com ajuda, né? Aqui vocês podem reparar que ela tem um pequeno tutor que veio da floricultura, que é um toco, né? Um toco que foi colocado ali. Vejam. Ó, tem um toquinho, mas esse toquinho aqui é pequeno por enquanto, né? Agora já tá ficando pequeno. Então eu vou tutorar ela para que ela se enrosque nessa galhada e dê um efeito bem legal de floresta. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e aprender um pouco mais sobre essa planta fantástica que é a jiboia. E obrigada, né, pela sua audiência aí, você que ficou até o final desse vídeo comigo. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o like, comentar o que você achou, o que pode melhorar. Tudo, toda essa interação é tudo que eu preciso, toda a motivação que eu preciso para continuar trazendo esses vídeos para vocês. E saibam que eu estou muito feliz, tudo é feito com muito amor, muita dedicação e muito carinho, tá? Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, plantar.criar. Grande beijo!